Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Tea Talk. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos especialistas em chá e sommeliers de chá da Chá Pra Quê. E nós formamos os novos especialistas em chá do Brasil e difundimos a cultura do chá no nosso país. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é a chamada roda de aromas do chá, ou a tabela de descritores do chá. Que nos leva para o mundo inteiro de aromas e de sabores. Da parte sensorial do chá. Que é uma delícia, né? É a melhor parte, né? Eu acho que a gente bebe chá, por isso, lógico, tem benefícios, tem toda a mudança que o chá faz no seu corpo no longo prazo, mas aquela experiência, né? É sensacional. E a gente não precisa beber chá e fazer essa experiência sempre. A gente já falou disso. Você pode beber chá para ter os benefícios, sair correndo, mas é muito gostoso sentar e fazer esse momento onde a gente experimenta, né? Vivencia o chá em aromas e sabores, e aí a gente aprecia. E aí a gente entra com os descritores, né? Como é que ela é conhecida? Roda de aromas. Roda de aromas ou descritores. Tabela de descritores. Geralmente a roda é a mais famosa. E é uma roda mesmo, né? Isso. A gente criou uma tabela porque a gente acha mais fácil consultar na tabela do que consultar numa roda. Porque senão você tem que ficar virando, e aí é aquela coisa meio que você, peraí, mas eu tô aqui, aí o resto tá de cabeça pra baixo, então você vai rodando. A gente criou uma tabela, que daqui a pouco a gente mostra pra vocês também. Isso. E fica mais fácil de ler. Por que existe uma tabela de descritores? O chá é uma experiência sensorial, é uma experiência visual, é uma experiência olfativa, é uma experiência gustativa. Ele é uma experiência completa, como toda comida ou bebida gourmet ou premium. Ela não é só o gosto, ela tem várias coisas que envolvem. E geralmente a experiência de cada um vai ser uma coisa pessoal. Sim. Né, Carla? A Carla adora falar sobre memória organoléptica. E aí, porque tudo isso que você falou, aroma, paladar, tudo isso se resume a ele se expressa, digamos, o resultado disso vai se expressar ou pode se traduzir na nossa memória organoléptica. Tanto para puxar uma informação do tipo, senti aqui, então eu senti de repente um herbal, e aí meu cérebro começa a se conectar. Como é que isso me faz sentido? O que isso me lembra? Então é tanto no sentido que eu tô provando chá e isso me leva para uma memória, como ao contrário às vezes, né? Como quando a gente sente um bolo na cozinha, alguém tá fazendo alguma comida e você, nossa, aí você vai para a infância, você vai para quando sua avó fazia alguma coisa para você. Então ele ativa uma memória. Exato, ativa a memória, tanto se você tá fazendo a experiência do chá ou você não tá fazendo, você tá ali, alguém tá infusionando o chá, e isso te leva a uma outra informação. Por exemplo, quando você vai numa plantação de chá e aí você entra no processo de produção do chá na fábrica, aquele aroma é tão intenso que isso já te causa uma série de é até um pouco confuso quando você não tem uma referência de aroma e de sabor para uma memória, tentando traduzir ele em alguma coisa. Então você tenta encaixar aquilo. Mas na verdade você está formando aquela memória naquele momento. Teu cérebro, ele tenta ver, já conheço isso de alguma coisa, ele tenta buscar uma associação passada, seja uma associação do gosto, né, e do aroma mesmo, ou seja uma associação afetiva. Exato. Que ele tenha com aquilo. E se você não tem essa associação, é uma informação nova. Por exemplo, você foi pra Índia comer um doce que você nunca comeu na sua vida, que não tem nada que você já tenha comido, uma noz, alguma referência, você vai criar uma nova memória, você vai criar uma referência nova de aromas, uma referência nova de sabores, que pode te dar uma memória daquilo que você está vivendo. Putz, fui na Índia, então 2 anos depois você está comendo um negócio no Brasil, você vai dizer, caramba, quando eu estava na Índia, isso aqui é o doce da Índia, parará. Então isso é o que vai construindo também a nossa biblioteca de aromas, de sabores, que a gente tende a falar no chá, que são notas, né? O chá tem uma nota disso, né? Mas na verdade ele se resume a gente pensar em aromas e sabores para ficar mais fácil de entender, né? E geralmente a gente associa emoções porque é mais fácil de lembrar. Eu, por exemplo, eu amo limão. Uhum. Eu faço uma associação boa do limão com refrescância, com isso tudo. Mas eu já conheci pessoas que odeiam limão porque quando eram crianças ficavam doentes. Aí a mãe botava um troço de limão, às vezes até sem açúcar, e pá, tomava. Então,
aquela pessoa associou o limão a um momento que ele estava doente. Sim, horrível isso, né? Isso, então você também cria memórias negativas. Sim, sim. Tanto é que isso quando a gente tá falando na roda ou na tabela, aqui no caso, a gente também tá falando uma questão cultural. Quando a gente conversa sobre isso com os especialistas, com os nossos alunos, aí a gente já entra em perfil de cliente, a gente já entra em como vender o chá. É outro universo, porque aí a gente está pensando numa parte comercial. Mas quando a gente está falando pra gente, para vivenciar o chá, a gente está falando em simplesmente saborear e aproveitar aquele chá ao máximo. E no momento que você está degustando o chá, vivenciar tudo aquilo que vem na sua cabeça. Porque de repente, numa única taça, numa única xícara, um único copo, você vai lembrar da sua mãe, numa viagem que você fez. Você vai lembrar do seu tio que te levava pra correr num parque, aquele cheiro de terra. Que você já comeu. Também, pode ser simplesmente isso, mas você pode viajar onde você quiser, né? E ele te ajuda o quê? Você sempre fala disso também, que é uma forma da gente... Tudo isso é uma experiência muito pessoal. Uhum. Então, cada um vai ter a sua. Cada um vai tomar um chá e vai associar uma memória que é a vida única daquela pessoa. Mas como é que a gente ia conseguir comunicar isso? Verdade. Como é que a gente ia conseguir se comunicar? Se cada um tem uma experiência. E aí é que entra a tabela de descritores ou a roda de aroma. Porque ela dá uma certa induzida para que a gente tente falar a mesma língua. Então, se eu tenho um aroma floral, tá bom. Que flor é? É flor do campo? É um jardim? Ou é rosas? O que é? E talvez, dependendo das nossas experiências, a gente tenha referências diferentes. Mas aí, no momento que você tem uma tabela de descritores, isso te orienta. Peraí, vou olhar aqui, floral. Flor do campo ou flor de jardim? Aí você já começa, né, a funilar aquilo dali para você falar, tem aroma de gardênia. Isso se você conhece a gardênia, né? Porque é o que a Carol falou, você é uma forma da gente estar falando o mesmo idioma. Uhum. Lógico que eu posso falar um português, sei lá, de Camões e ela não falar um português de Camões, falar um português da geração carioquésimo, exato. Vamos pra Camões, não? Aí é demais. Mas vamos falar, eu sou mineira, você é carioca, a gente tem as diferenças de vocabulário. E a mesma coisa vai acontecer quando você está fazendo essa descrição. Porque de repente para ela gardênia tem todo um significado, faz sentido, eu nunca cheirei uma gardênia, é a mesma coisa que o que a gente falou. Né? Idiomas não, né? Dialetos. Na verdade, a ideia é que esse seja um idioma que a gente tem que ser o mais comum. Exato, comum. Mas você pode ser mineira, eu posso ser carioca, ou vice-versa. E a gente se entende. E vai se entender, mas alguma hora vai ter alguma comunicação diferente, né? Vai ter um pouquinho, tudo bem, não tem problema. Mas, além disso, ela também... Aliás, não na roda, né? Quando a gente está saboreando um chá, e aí a gente falou de memória, o que acontece muito? Dependendo da nossa memória organoléptica e de tudo que aconteceu com a gente pode ter respostas, ou seja, positivas ou negativas para aquele chá. Então, às vezes, um chá pode cair, ou seja, a pessoa pode detestar um chá porque ele remete a alguma experiência ruim que aquela pessoa tem de olfato e de aroma. Então, isso também acontece muito. Tem um exemplo que é clássico, que é da gente com descrição de chá, que é o caso do crisântemo. E você tem muito chá que você tem notas de crisântemo. E o que acontece? Aqui, pra mim, no Brasil, no Rio de Janeiro, o crisântemo é o que você usa no velório. Então, pra mim, aquilo remete a velório. Já pra Carla, não. Era flor que tinha na rua, né? Lá na Argentina, em Buenos Aires. Sim. E quando ela ia passear com a avó dela e tava tudo florido, ela sentia os crisântemos. A gente deu aula, inclusive, várias vezes e é muito interessante, porque não é só uma questão da Carol perceber isso. Vários alunos, mas é flor, que flor? Crisântemo, nossa. Ou cemitério, fala cheiro de cemitério. Aí já teve de aluno que falou isso. Cheiro de cemitério. E aí você vê que essa é a associação. Mas no momento que você tem um mapa como esse, e você está fazendo isso profissionalmente, aí você vai dizer crisântemo, independente de eu achar que tem cheiro de cemitério e ela achar que tem o cheiro das ruas de Buenos Aires. Os especialistas, os sommelier, eles não vão colocar, principalmente o sommelier, ele não vai colocar essa parte emocional. Ele não vai entrar nisso, porque ele simplesmente tem que descrever o chá. E aí, se você, como consumidor, tá lendo, tem notas de crisântemo, que horror. Eu ia achar o máximo, porque pra mim é uma experiência super positiva, né? Eu tava com minha avó, então é uma delícia. Eu adoro os chás que puxam pra isso, né? Desculpa, fala. Você falou uma coisa importante. Isso
orienta o consumidor. Sim. Porque quando você tem É o outro porquê, né? A gente tá falando várias coisas aqui. Esse é um outro. Se você tem o blend a gente sempre fala. Ele diz ao que veio. Então, se você tem um Puer Choconois, você vai esperar um gosto de chocolate intenso. Sim. Porque o blend já te levou. E tem o intenso do Puer, né? O Puer já é encorpado, né? Mas o que dizer pra você, o que você espera de um chá puro? Ah, sim. Aí é outro universo. E aí é o trabalho do especialista Sim. e o trabalho do sommelier, que é, bom, peraí, deixa eu descortinar esse chá aqui pra você. Ele tem notas de manjericão, com alguma coisa assim, com sálvia e tomilho, bem herbal. E aí a pessoa já vai pensar, poxa, esse aqui já tem notas de herbal. Não gosto de tomilho, não sei se eu vou gostar desse chá. Então ele já orienta, principalmente para os chás puros, o consumidor, o que ele vai esperar daquele chá. Isso é uma coisa que a gente sente muita falta ainda no Brasil, né? Até nas lojas que estão entrando, essa descrição. A gente vê em alguns sites, algumas lojas têm, mas na hora da venda isso não acontece. E isso é um equívoco de muitas lojas, porque elas perdem a oportunidade de vender mais, ou vender um chá melhor, né? Mais caro no caso, porque não se faz essa descrição pensando em quem é aquele cliente que está comprando. E que você acaba dando uma sugestão para o cliente, que ele pode, por exemplo, você falar, ele tem notas de eucalipto. Sim. E aí aquele cliente, ele tem uma associação afetiva boa com o eucalipto, ele fala, eu amo o eucalipto. Adoro. E aí ele vai e compra por conta disso. Então você orienta, você coloca a expectativa no cliente, e ele vai conseguir falar, puxa, eu adoro isso. Você pode conectar com alguma coisa emocional que aquela pessoa goste. E isso para os puros, como a Carol falou, porque os blends eles já estão. Se ele você já tem um diz verde com capim-limão, a pessoa que adora capim-limão vai dizer, eu adoro capim-limão. Isso então aí. Ela provavelmente já vai na onda de querer comprar esse. Se é um verde puro, um bunch, um scent, um gyokuro, como é que você descreve esse chá? Para que aquela pessoa não pense, é só um chá verde. Não, ele não é só um chá verde, né? Quais são as notas de um gyokuro, quais são as notas de um Dragon Well, que é um verde chinês maravilhoso, né? E daquele Dragon Well que você está vendendo, porque ainda tem a questão do terroir. Então, quando a gente está vendendo chá, a gente também tem que pensar muito nisso, nessas questões. Fala. Agora, uma pergunta que não quer calar, né? O que faz um chá ter notas de musgo, o outro ter notas de funcho, o outro ter notas de amêndoa torrada? É o que a gente sempre fala, né? Por quê? Por que eu tenho chás, cada um com uma nota diferente? O que faz isso? Bom, gente, basicamente duas coisas. A primeira, o terroir. Como é que era aquele terroir? A gente sempre fala sobre isso. Você tem, por exemplo, uma plantação em Uaraélia, que é lá no Sri Lanka, que em volta dela tem um monte de árvore de eucalipto. Sim. Aquilo vai influenciar. E você vai ter notas de eucalipto. Ele pega um vento e aí o aroma todo do eucalipto entra na plantação no chazal. Então, o bachan. Bachan. Aqui no Brasil, que a gente provavelmente falava, gente, mas por que é diferente? Tá diferente esse chá preto, a gente foi lá e tinham 600 pés de lixia do lado do chazal. E outro dia eu tava lendo também, tem que obviamente é o que você sempre fala, é o processamento pós-colheita, né? Porque eles usam... que é o segundo fator. Eles usam é o segundo fator. Eles usam as árvores das lascas da lixia, né? Que tem de madeirinha, sobra, e eles, a parte toda de cozimento não, né? De aumentar forno, a temperatura. De temperatura do chá preto, eles fazem com a lenha da árvore de lixia. Olha só. Então aqui, ó, a Carla já adiantou qual é o segundo fator. Então, ó, terroir, ou seja, como é aquele ambiente, como é que é o regime de chuvas, como é que é aquele solo, o que é composto aquele solo, quais são as plantas em volta, fator número 1. E o fator número 2, o processamento. Como é que ele é processado. E aí você tem esse exemplo que a Carla falou, você tem, por exemplo, chá verde japonês, que usa vapor para você cessar a oxidação e de uma água mais salgada. Então você prova o chá japonês e ele tem aquelas notas marinhas. Ou de alga. Bem herbal, notas marinhas, é muito legal. Isso aí é o processamento. Eu super curto. Mas tem gente já, né, que dependendo da sua memória, dependendo da história, como é que ela entende esses sabores, ela não vai curtir de um chá verde, pode ser que ela goste mais de um chá verde chinês, que são processados de formas diferentes. Oxidação, sim, que torna mais doce. Também. A maneira onde aquele chá é processado, como é que é o regime de umidade, porque você pode ter chá que tenha um aroma mais de umidade, ou alguma coisa assim, os puers têm muito isso.
E aí eu ia falar outra coisa também, pra quem tá começando a estudar, o que que é legal. E até tudo bem que você não, de repente você não vai baixar a roda, tem várias na internet pra você olhar. Não é um assunto que te interessa, mas te interessa na hora de você beber. Ok. Mas pra quem é um especialista, é legal entender porque acontece. Quando a gente tá olhando a roda, ela é separada entre blocos específicos. Então você tem, por exemplo, o bloco terroso, o floral, o herbal. O herbal é um monte de coisa. Você olhar pra você aqui, ó, grama, vegetal, ervas. Então a gente vai desde grama cortada até ervas como fungo, tomilho, alfafa, vagem. Então tem várias coisas aqui. Então o que acontece? Mas quando a gente tá olhando pro herbal, aí a gente olha os chás que podem estar entrando nisso. Isso. Então você tem verde, oolong. Por exemplo, os pretos, você nunca vai achar herbal, grama, nunca. Então é interessante quando a gente está aprendendo já como um especialista, onde que você não vai encontrar quem? Tem chás que transitam pela roda inteira, puês transitam. O preto é o que mais transita. Mas ele não tá no herbal, por exemplo. É a área que ele não toca, Verdade. né? Os oolongs, eles pegam, como o oolong, você tem um oolong de Transita baixa também. oxidação até média e alta, cara, ele pega praticamente coisa. quase tudo, né? É. Ele pega floral, ele pega mineral, ele pega terra, ele pega leitoso, que é uma loucura, né? Então, assim, untuoso. frutas, por exemplo, apimentados. Tá aí, apimentado não é muita gente, não são muitos chás. Você não encontra os oolongs apimentados, verdes apimentados. Não. Os apimentados são muito, muito próximos do preto. Então você encontra pretos apimentados que você vai desde notas de canela, alcaçuz, gengibre, noz moscada. E a gente tá falando de chás puros, a gente não tá falando de blend. Nada disso é blend. Por isso, quando a gente fala em, cara, você já tá tomando blend de folha solta, vai migrando pros puros, porque é um universo completamente gigante. Você não precisa, de combinação. Você não precisa que alguém bote aquilo, né, de ir num blend. Que o blend é lindo, o blend tem umas coisas bacanas. A gente recentemente comprou um blend com um aroma de panqueca, né? Eu fiz até um story sobre isso, é muito louco. São aquelas coisas bem de uma empresa canadense. É legal, mas lógico, você não vai achar panqueca no terroir, mas você pode sim ter, de repente, canela. Você pode ter o untuoso, né? Que a gente imagina. Os oolongs tem muito essa coisa amanteigada, até leite condensado, o milk oolong, que tem aroma e sabor de leite condensado, né? Todas essas coisas dadas pelo terroir. E o que eu acho legal, que é disso que a Carla falou, é o seguinte: o chá puro, a descoberta é sua. É gigante, né? Isso. E sabe uma coisa que eu acho assim, se você quer aproveitar tudo isso que o chá pode te dar, ou se você quer se tornar um especialista lá na frente, você quer ter um conhecimento amplo, o que a gente fala? Prove o máximo de coisas diferentes na sua vida. Provar e sentir olfato. Isso. Também. É exatamente o que a gente... Viva. Viva. Experimente. Prove. Saia experimente. do seu núcleo ali só de comida, de repente, que a pessoa tá fazendo só, sei lá, bife com batata. E começa a explorar. Lógico, geralmente a pessoa que tá comendo ali uma comida mais basicona, ela tende a não querer explorar outros sabores e tudo bem. Isso é uma opção, mas isso te limita a perceber o chá, né? Seu paladar não tá tão desenvolvido. Porque, por exemplo, eu posso tomar um chá aqui e ele tem notas de, por exemplo, sálvia. Se eu não sei o que é sálvia, eu não vou perceber notas de sálvia. Isso pra tudo, não é só pro alimento, né? A gente fala assim, viajei, tô, sei lá... Comi no McDonald's. É um sabor, tudo bem, é um sabor. Mas eu tô na Argentina e aí tô ali tô subindo uma montanha, explorando alguma coisa. Cara, se você puder, pega aquela pedra que tá no chão e cheira. Porque aquilo vai te dar, provavelmente, alguma coisa de terra, de musgo, de mineral, que em algum momento você vai perceber isso no chá. Então isso vai aumentando a sua biblioteca organoléptica, né, de aromas, de notas, de sabores, e aí você vai ter mais bagagem para você aproveitar. Provar. É como você vai ter mais informação. Mais informação vai ser mais fácil você descrever um chá. E uma coisa se você quer descrever, né? A questão não é só o descrever, é ter a experiência dele, né? Vivenciar a experiência. Uma coisa que a gente vê é que as pessoas que apreciam chá geralmente são pessoas que vão apreciar alimentos, comidas em geral. Comida. Então, você vai gostar, por exemplo, eu gosto muito de cerveja artesanal, eu gosto de vinho, eu gosto de alimentos diferentes, coisas novas, gosto de café. Por quê? Porque eu gosto
biblioteca de aromas e sabores. E são bebidas e alimentos que te proporcionam várias coisas. É diferente da gente ficar no monossabor, né? Quando você consome produtos, comidas, bebidas que são monossabor, é chato que a gente acaba viciando o paladar. E aí você não começa... A gente tem tanta coisa para experimentar, né? Então isso é muito importante. E a gente tem um vídeo sobre isso até, sobre paladar, sobre vício em doce, né? O ideal é que você seja Dá uma olhada. Bem amplo. Sim. Para aproveitar cada vez mais essa quantidade de coisas que a gente tá falando. E outra coisa importante só pra gente fechar. Quando a gente tá provando um chá puro, ele não vai te dar uma nota só. Ele vai te dar várias. Isso. Então, geralmente, você vai ter lá o floral... é um floral de crisântemo com, de repente, nossa, tô sentindo aqui uma amêndoa, mas eu também tô sentindo... Uma combinação. Um pouco de terroso. Aí a gente entra em outras coisas que a gente não vai falar aqui, se a gente entra em acidez, adstringência, outras coisas, né? Se ele completa a boca, isso é outro universo. Isso é pra quem já é especialista. Mas pra pessoa que tá simplesmente aproveitando o chá, conhecer a roda eu acho uma coisa bem legal. E te dá uma ideia da dimensão do chá. É vasto, é gigante. Porque você pode ter que você tem associação de chocolate com notas de canela, e você pode ter outro que é amêndoas torradas com manteiga, e milhares de combinações que vão variar de terroir para terroir e de ano para ano, de safra para safra. É muito bom. Assim como vinho, assim como café, o chá é exatamente assim. Cerveja, né? Cerveja também tem isso, né? E o processamento e como ele é feito. Gente, é um mundo. Eu tô ficando com fome. Vamos terminar porque eu já tô louca pra comer alguma coisa. É isso, né? É isso, gente. Olha só. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo, inscreva-se, aperta o sininho para você receber as notificações, compartilha este vídeo. Curte também, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário. Se tem algum assunto que a gente não falou ainda, que você gostaria de conhecer, fala, que a gente vai fazer, a gente vai preparar também um TikTok. A gente ainda tem muita coisa para falar do chá. Gente. É um universo que não acaba nunca. A gente vai estar sempre falando aqui. Mas se você tem algum específico, comenta que a gente vai fazer, a gente vai produzir um vídeo, né? Isso aí. Até o próximo TikTok. Até mais. Tchau, tchau.